Oi pessoal, boa noite a todos. Eu sou a Isabela Paiva, extensionista do projeto de extensão Conhecendo o Senabio, Ciência, Arte e Educação, e hoje trago a vocês um tema super relevante dentro do contexto da pandemia de Covid-19, que é a nossa tentativa de combater uma variante ultra-infecciosa, porém visível aos nossos olhos, que é a infodemia. Primeiro de tudo, vocês já procuraram saber o significado de informação no dicionário? Bom, eu nunca abri um para ler o significado ao pé da letra. Nem ao menos busquei saber através de um dicionário online até preparar essa apresentação. E para muita gente, assim como para você que provavelmente está pensando, qual a necessidade de adentrar nisso, já que somos fluentes na língua portuguesa? É óbvio demais, nem precisa de um dicionário para saber. Mas é aí que tá. De acordo com o dicionário, informação significa reunião dos conhecimentos, dos dados sobre um assunto ou pessoa, o que se torna público através dos meios de comunicação ou por meio de publicidade, ação ou efeito de informar ou de se informar. Em nenhum momento foi citada a relação direta entre informação e veracidade. Se informar não significa exclusivamente que você está a par de conteúdo verídico, apenas que você ficou sabendo da existência de determinado assunto ou acontecimento. E, infelizmente, para muitas pessoas, essa associação errônea está estabelecida. Vamos para um exemplo. Digamos que fulana, com pouco discernimento a respeito dos conteúdos dispostos na internet, decide navegar pela sua rede social preferida. De cara, ela se depara com uma notícia disposta numa imagem apelativa, de característica familiar, contendo um ator social importante vinculado, tudo isso sendo originário de uma página que se intitula informativa ou que aparenta ser um perfil jornalístico. Por mais que a notícia vá completamente contra a ciência, por exemplo, esse tipo de conteúdo é tão apelativo que consegue captar pessoas mais inocentes e conferir certa credibilidade para quem o encontra. Agora imagine que essa fulana representa centenas de milhares de brasileiros e que os brasileiros passam, em média, cerca de 10 horas diárias na internet. Ou melhor, 10 horas e 8 minutos, de acordo com o Global Web Index em 2021. Pois é, essa situação foi só um exemplo, mas é mais comum do que você imagina, e tem gente que se aproveita dela. Como assim tem gente que se aproveita dela? Eu vou explicar através dessa receita, a receita das fake news. O primeiro ingrediente para o sucesso de sua criação é a chamada homofilia, que é uma característica das redes sociais conectada ao fato de que as pessoas tendem a ter contato com pessoas similares em termos de gostos, background, etc. Eu acredito que essa ilustração representa bem essa ideia. O segundo ingrediente são os lobos solitários, denominação dada aos usuários humanos que criam certa quantidade de contas falsas para operar sob os mesmos pretextos e premissas, coordenadas de modo a criar falsos consensos e suportes. O terceiro seria o falso consenso, em que as redes de bots operam de modo a inflar o status de alguns usuários, fazendo perceber determinada informação falsa como crível. Resumindo, pessoas com opiniões e gostos convergentes propagam e massificam seus ideais através de bots e contas falsas, atraindo não só pessoas partilhadoras do mesmo pensamento, como também aquelas de fora da bolha. Lembrando que existem outros meios de propagação de fake news, não somente a forma intencionada. E o que acontece muito, o que a gente vê no nosso cotidiano, são pessoas que replicam essas informações sem ao menos conferir a veracidade delas. E nessa era da informação, em que somos bombardeados todos os dias com textos, imagens, notícias, sendo elas leigas ou não, as pessoas ficam até perdidas nesse meio. Ora, um lado diz que X coisa funciona e outro diz que Y coisa funciona e X não. Só que o lado que diz que X coisa funciona repassa essa mensagem de um modo muito mais fácil e chamativo do que o outro, mesmo que esse outro tenha embasamento e até põe um link redirecionando para um artigo que o comprove. E as pessoas, em sua maioria, sempre vão pelo caminho mais fácil. Para piorar, em 2020 tivemos e ainda temos até o atual momento o fator pandemia, que acabou servindo de munição para os agentes propagadores de fake news. Isso, somado ao fato de termos vivenciado uma crise política forte no mesmo período, criou uma avalanche de desinformação, descredibilizando a ciência e o jornalismo. Vale lembrar que no Brasil, a dinâmica do cidadão se voltar para seus líderes em busca de orientação para seus atos é potencialmente forte, mesmo fora de períodos de crise.
E isso entra em outra questão de personalização da política, que não vem ao caso agora porque é um assunto extenso. E o nosso chefe de governo vai justamente ao contrário da ciência. Então temos uma população que, além de se espelhar no presidente, não faz juízo crítico das informações. E por que eu coloquei que a pandemia foi o elemento X dessa receita? Porque tivemos um contexto favorável e um cenário técnico-científico novo para a população. Por exemplo, em relação à vacinação, era de costume se esperar no mínimo uns 5 anos para a elaboração de uma vacina segura, mesmo que estudos já estivessem sendo feitos para otimizar esse tempo. O problema é que essa informação não foi divulgada amplamente. Logo, quando a Covid-19 veio à tona e as vacinas também, desconfianças a respeito do tempo de criação das vacinas foram geradas. E a bolha que partilha os mesmos ideais políticos e sociais aproveitou essa instabilidade. E como resultado dessa mistureba toda, temos a infodemia que, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, se refere a um grande aumento no volume de informações associadas a um assunto específico, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como a pandemia atual. Nessa situação, surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com intenção duvidosa. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente, como um vírus. Abrindo o forninho da nossa receita, encontraremos uma explosão de notícias falsas e mitos relacionados à Covid-19. Eu coloquei aqui os mais comuns em relação à vacina, como vacinas causam autismo, isso é um plano para reduzir a população, as vacinas podem alterar o DNA, a ivermectina funciona, entre outras coisas. Mas temos muitos outros, né? Desde tratamentos milagrosos até a disseminação de preconceito contra os chineses por causa da culpa atribuída por outro presidente. Então, além de termos a problemática de minimização de risco, as fake news podem propagar até mesmo preconceito. E entre janeiro e junho de 2020, de acordo com um estudo que analisou a veiculação das fake news no Brasil, 329 foram disseminadas só nesse período. E aí entramos na questão de como combatê-las. O projeto de extensão do Senabio utilizou duas estratégias. A primeira foi com as crianças, criando uma rota alternativa para que elas trilhassem um caminho mais questionador e propenso à ciência. E a segunda estratégia foi focada no público geral, na tentativa de tapar os buracos encontrados no caminho do conhecimento. Para as crianças, nós realizamos uma oficina online sobre fatos e fakes em relação à Covid-19, e para os adultos e o público geral, incluindo também as crianças, confeccionamos cards informativos a respeito da vacina, que foram publicados nas principais redes do projeto. Tentamos mesclar ciência, arte e educação em nossas ações, fazendo jus ao objetivo do projeto, que é a divulgação científica. Começando pelos pequenos, a oficina online sobre fatos e fakes em relação à Covid-19 foi realizada por videoconferência em 2020, tendo em vista a suspensão das aulas e, consequentemente, a mudança do formato presencial para a distância. 10 estudantes entre 8 e 12 anos da escola Enquire participaram, iniciando com uma dinâmica quebra-gelo para ambientá-los. Primeiramente, cada membro da equipe se apresentou e aproveitamos para aguçar a curiosidade das crianças sobre a vida de um cientista. Ainda nessa dinâmica, pedimos para que cada criança criasse uma fake news sobre si mesma. E como isso aconteceu? Separamos em duplas, sendo que uma deveria contar 3 fatos sobre si mesma e a outra precisaria adivinhar qual desses 3 era uma fake news. Depois da descontração, fomos para o jogo propriamente dito, que foi dividido em grupos de 3 a 4 crianças com um facilitador cada. E aí a gente lançava afirmações sobre a Covid-19 e cada grupo deveria entrar em consenso sobre quais dessas afirmações eram fatos e quais eram fakes, explicando o motivo. Depois de ouvir as crianças, nós falamos qual eram verdadeiras e justificamos com embasamento científico, obviamente. Aqui eu coloquei só algumas afirmações para ilustrar para vocês. Então a gente mostrou cada uma delas e a gente pediu para o grupo entrar em consenso e falar para a gente qual eles achavam que era verdade e qual eles achavam que era mentira.
como a gente já esperava, surgiram muitas dúvidas e curiosidades a respeito do mundo científico. Então, ao final, a gente projetou um vídeo preparado especialmente para as crianças, em que é mostrado um laboratório de pesquisa e diagnóstico contra a Covid-19. Olá! Só que por causa do tempo, infelizmente, eu não vou conseguir repassar o vídeo para vocês agora, porque tem outro vídeo mais para frente. Então, eu vou deixar o link para quem quiser acessar e quem tiver interesse para ver o vídeo. Mas é um vídeo mostrando o laboratório. Outra coisa importante que eu queria falar é que essa oficina gerou um artigo já publicado na revista Raízes e Rumos da Unirio, um artigo para o e-book da UFRJ e até um TCC da especialização em divulgação e popularização da ciência na Fiocruz. Já a nossa outra ação foi focada em desmistificar as principais questões referentes à vacinação contra a Covid-19 e também a imunização como um todo. Visamos atingir o público além do infanto e juvenil, aproveitando o boom da chegada das vacinas no Brasil no início de 2021. Através de reuniões de videoconferência, a equipe chegou à conclusão de elaborar cards informativos, desde os princípios mais básicos a curiosidades e dúvidas pertinentes à comunidade. Além disso, toda a equipe pesquisou os mitos mais recorrentes e fomos organizando todo o material em um documento compartilhado. Depois de estabelecermos uma meta quantitativa de material, revisamos o documento, conferindo principalmente as fontes. Em reuniões também foi decidida a criação de um vídeo informativo com a participação de algumas pessoas da equipe do projeto e da comunidade, com o intuito de transformar um assunto sério um pouco mais familiar e acessível. Primeiro eu vou mostrar o vídeo para vocês e depois eu mostro o que foi respondido nos cards disponibilizados no Instagram e no e-mail institucional. E aí, mas o que são vacinas? Resumindo, as vacinas são preparações que estimulam a defesa do nosso organismo contra a infecção de micro-organismos que causam doenças. E essas preparações podem ser utilizadas como estratégia tanto na prevenção quanto na terapia propriamente dita dessas doenças. Elas estimulam a produção de anticorpos contra o vírus. Os anticorpos são proteínas do sistema imunológico, como se fossem os soldados que defendem o nosso corpo. Bom, vocês sabiam que graças à vacinação, a varíola e a poliomielite foram erradicadas no Brasil? Pois é, somente no século XX, a varíola matou cerca de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. E só foi declarada erradicada lá em 1980, muito devido ao programa de vacinação liderado pela Organização Mundial da Saúde. Já pela poliomielite, o Brasil recebeu certificado de erradicação em 1994. Agora a gente sabe, né, que para manter uma doença erradicada, a gente precisa manter alta taxa de vacinação e vigilância constante. Mas afinal, como os cientistas conseguiram desenvolver a vacina contra a Covid-19 em apenas 10 meses? Um trabalho que dura aproximadamente 10 anos. Primeiramente, deve-se ao conhecimento sobre as famílias de coronavírus. Essa família de vírus já havia tentado pular de animais para humanos nos últimos 20 anos. E isso significa que os cientistas já conheciam como a família do coronavírus se comportava e o seu ponto fraco. Além disso, muito investimento em novas formas de se fazer vacina, como o uso do RNA mensageiro e da recombinação genética em adenovírus de chimpanzé, foram validadas pela resposta do Covid-19, acelerando substancialmente o processo sem comprometer a segurança. Os testes consecutivos e agilidade na burocracia também foram fatores primordiais. É preciso usar máscara mesmo depois da vacina contra o Covid-19. O corpo leva um tempo para desenvolver a resposta imunológica, que é responsável pela defesa de nosso organismo. Também é preciso manter as medidas de proteção por algum tempo, mesmo após a vacinação, pois a maior parte das vacinas que estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19 exige 2 doses. A primeira dose é como se a pessoa vacinada apresentasse o vírus ao corpo. Dá um empurrão inicial nos soldados responsáveis por defender o nosso organismo de alguma ameaça. Já na segunda dose, temos o reforço de mais soldados para nos defender, aumentando a capacidade de resposta do nosso organismo. Juntando o tempo necessário entre as 2 doses e o tempo que o nosso corpo precisa para produzir anticorpos, talvez ainda se façam necessárias mais algumas semanas para que uma pessoa que já foi vacinada seja considerada com uma resposta imune satisfatória. Mesmo depois disso,
vai demorar para a vida voltar ao normal. E até que a maior parte da população esteja vacinada, a orientação é que mesmo as pessoas vacinadas mantenham as medidas. Porque somente com a vacinação da maior parte da nossa população, a gente vai conseguir erradicar essa doença, como já aconteceu com todas as outras. Vamos se vacinar, gente. Encerro essa produção de nossos colegas envolvidos na extensão, fazendo um apelo para que todo mundo se vacine, para que todo mundo seja protegido e que vacinados possam retomar uma vida mais feliz. Muita sorte para todos. Lembrando que esse vídeo também está disponibilizado no YouTube. Nos slides a seguir eu selecionei alguns dos cards só para mostrar mesmo que respondemos conceitos básicos. O que são vacinas, como as vacinas agem no nosso organismo. Reforçamos a importância da vacina através de feitos históricos para poder causar um impacto nas pessoas, como por exemplo a erradicação da varíola e da poliomielite. Esclarecemos quanto à eficácia, a testagem e sobre o tempo do desenvolvimento, e essa é uma desconfiança clássica que eu já até havia comentado alguns slides atrás. E, é claro, desmistificamos fake news. Uma clássica é que a vacina causa autismo. Lembrando que a gente também se preocupou na questão visual dos cards. Nós não somos designers, mas demos nosso jeito para chamar a atenção de alguma forma. Então apostamos muito nas cores divertidas e nos ícones engraçados também, como essa do jacaré, que também foi bastante famoso esse meme. E antes que eu me esqueça, nós colocamos um QR Code em cada card que redireciona para a fonte dessas informações. Então, se mesmo assim a pessoa duvidar, ela mesma pode tirar a prova real. Se você quiser ver mais, aqui estão os links das nossas redes sociais, incluindo o nosso e-mail para qualquer contato. E muito obrigada. A nossa equipe agradece e até a próxima.